É isso aí, Elton John and I Guess What They Call It The Blues. ABBA, I Have a Dream. Jimmy Cliff, Now and Forever. É isso aí, no nosso Manhã Jovem Sol, trazendo para você recordações, músicas para matar saudades e relembrar bons momentos, né? Mas esse momento é hora da mensagem do dia. Durante a nossa vida, durante os acontecimentos e momentos que nós vivemos, existem coisas que nos aborrecem bastante, né? Às vezes, uma palavra. Você já percebeu como nós somos receptivos, né? Ou somos como se fossem receptores das coisas, né? E às vezes nós ouvimos certas palavras. Algumas pessoas às vezes acham-se no direito de dizer algumas coisas, né? Não pensam no que falam. E às vezes a gente até tem pouca idade, vamos dizer, você é jovem, mas você ouve. Eu já até contei isso aqui, né? Às vezes você ouve de alguém que não deveria dizer aquilo para você naquele momento, em momento algum. Às vezes são pessoas muito importantes na vida da gente, e principalmente as pessoas importantes, elas têm um poder muito forte, às vezes elas falam certas coisas que jamais serão esquecidas. E o mais interessante é que como essas coisas, às vezes, elas chegam e tomam espaço, né, na vida da gente, elas vêm, elas acabam se instalando dentro do nosso interior, na nossa alma principalmente, e às vezes a pessoa carrega aquilo por tempos e tempos. Alguém uma vez disse que às vezes é melhor levar um murro do que uma palavra mal falada no momento de nervoso, no momento de raiva. Alguém com muita sabedoria uma vez disse que não devemos tomar decisões quando estamos apaixonados, quando estamos felizes e quando estamos nervosos. É aquela história dos pregos, né? Do pai que dá ao menino um martelo e um prego para todas as vezes que ele ficar nervoso, bravo, ele vai lá e prega, martela um prego naquela madeira, e depois de um tempo o pai vai com ele ver a madeira que estava com aquele monte de prego e pergunta para o filho: tá vendo aí? E o que você achou? Ele falou: melhorei, consegui descarregar um pouco do meu nervoso aqui nesses pregos. Aí falou: então agora pegue o martelo e comece a arrancar esses pregos. Ele foi arrancando, arrancou todos. Tinha muitos pregos. E o pai disse para o menino: tá vendo quantos buracos tem aí agora? Agora tenta fechar esses buracos para você ver. Ou seja, às vezes as palavras malditas, as palavras mal faladas, no momento da raiva, no momento do nervoso, ou mesmo no momento de felicidade, né? Quando a pessoa está muito alegre, promete e depois não cumpre, isso não tem volta mais. Não tem como. A pessoa pode perdoar, né? Outro dia nós levantamos uma discussão sobre perdão. Alguém disse: a gente perdoa, mas não esquece. Perdão é uma coisa, esquecimento é outra. Ninguém esquece, né? Não, mas se você perdoa, você tem que esquecer. Isso chama amnésia. A diferença é perdoar e não sentir mais, né? Você não sentir mais. Não é que você vai esquecer. Alguém te fez um mal muito grande e você esqueceu o que a pessoa fez. Não, você perdoou. Aquilo não te provoca mais sentimentos de tristeza. Apenas foi um acontecimento. Aconteceu. Você ficou triste, ficou chateado, mas é como uma ferida. Com o tempo ela cicatriza e deixa de doer, fica apenas a marca. Você vai ver aquela marca daquele acidente, do que aconteceu com você, não tem mais dor, mas tem lembrança. Isso ninguém vai tirar de você. Os momentos difíceis, as angústias, os problemas, as dificuldades que você enfrentar na sua vida não serão esquecidos, porque é através deles que você vai aprender a viver. São as dificuldades, os problemas, as dores, as tristezas, as lágrimas que te fizeram mais forte, que fizeram você chegar onde você chegou. Você se tornou uma pessoa experiente, uma pessoa... A vida vai dando isso para nós, né? São provas que nós passamos para ter a aprovação no final.
O momento inteiro nós somos provados. Eu te pergunto aqui, você já magoou alguém? Eu estou até agora falando em ser magoado, mas você já magoou alguém? Você vai dizer para mim, claro. Como é que você se sente depois? Por mais duro que você possa ser. Um pai que magoou o filho, às vezes por todo o autoritarismo que ele tem, ele erra. Já errou com o filho? Como é difícil para um pai, para uma mãe pedir perdão para um filho. O filho, às vezes, pedir perdão para a mãe e para o pai é meio que normal, né? A gente, quando é mais jovem, faz cada coisa. E mesmo assim, às vezes, é meio complicado. Pedir perdão para alguém não é fácil. Não é uma coisa fácil. Você reconhecer, primeiro você tem que reconhecer que você errou. Não existe aquela história, vou te perdoar, mas não faz mais isso. Não. Não existe isso. Sabe, você dar o perdão em troca de descarregar em cima de alguém o que você acha para depois perdoar a pessoa. Ou seja, você vai criar mais ferida ainda. Mas reconhecer que você errou. Sabe? Às vezes, nós somos meio ingratos e injustos com as pessoas. No momento da raiva, principalmente, alguém fala, quando você está no meio de uma discussão, conversando, principalmente num relacionamento com a sua esposa, com o namorado, e a pessoa se cala e o outro fala, você não vai falar nada? Às vezes o silêncio é melhor. A pessoa já fica em silêncio para não ofender, para não magoar, porque sabe que está nervoso. Porque o difícil depois é tentar fazer com que aquilo que você disse não tenha efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Porque como é difícil quando você ama uma pessoa e ouve da boca daquela pessoa que você tanto ama uma palavra que te machuque. É como se um filho olhasse para uma mãe e dissesse, eu te odeio. E olha que eu já vi isso. Imagina. Essa palavra ela desce até meio amarga aqui na minha garganta. Porque você imagina você colocar um filho no mundo. Lá na maternidade, quando você encontrou com ele a primeira vez. Eu estou dizendo isso porque eu sou pai de 2 filhas. Minha filha mais nova vai fazer 18 anos amanhã. A mais velha tem 20. Eu me lembro quando cheguei e peguei a minha primeira filha no colo, no braço. Aquele bebezinho pequenininho, indefeso, ali com aqueles olhinhos, aquelas mãozinhas mexendo. Imagina aquela criancinha linda que você vai trazer para o seu peito, que nos primeiros dias de vida possivelmente vai dormir no seu quarto, do lado da sua cama. Vai chorar na madrugada e você vai acordar feliz. Você não importa que são 3 horas da manhã e você vai ter que levantar para dar de mamar por causa de uma criança está doente, está com uma febre, com complicações que as crianças têm quando são pequenininhas, e você levanta para dar remédio, para medir a pressão, para medir a temperatura, para ver como está, com todo o prazer do mundo. Vai ver a criança dar os seus primeiros passinhos, vai ouvir as primeiras palavras, tudo marcante na vida da gente. Isso é muito importante. E para depois um dia, quando essa criança for adulta, ou quando essa criança já for adolescente, olhar para sua cara e dizer para você que odeia você. Às vezes nós não compreendemos o carinho e o amor que as pessoas têm por nós. Às vezes alguém quer te dar um conselho porque está... Eu digo uma coisa para você de todo o meu coração. Amigos são aqueles que não têm medo de dizer a verdade, viu? Às vezes você é uma pessoa que não gosta de ouvir a verdade. Não gosta de enfrentar as realidades da vida. E às vezes você tem uma pessoa que gosta tanto de você e por estar te vendo indo para o caminho errado, vai ter a coragem, a audácia, a petulância de dizer na sua cara que você está errado. E às vezes você se ofende. Às vezes alguém quer o seu bem, te deu um conselho e você se magoou. Eu vou dizer para você de novo. Os verdadeiros amigos são aqueles que falam a verdade. Doa o que doer. Agora, aqueles que estão com você e estão te vendo indo para o buraco e mesmo assim está te empurrando e está indo, não está nem aí, será que são amigos? Será que são amigos? Quantas vezes você deixou de compreender alguém que queria o teu bem? Ficou nervoso? Mandou a pessoa calar a boca?
Aí eu te pergunto agora, é fácil pedir desculpas? Reconhecer que errou? Não é não. Não é fácil. E eu já passei por algumas situações assim, que depois que você acabou sendo... Eu me lembro de ter sido grosso uma vez com uma pessoa, e eu procuro ser gentil com as pessoas, não gosto de maltratar ninguém, porque eu não gosto de ser maltratado. Não gosto que as pessoas alterem o tom de voz comigo, então eu me lembro que fiquei nervoso por uma discussão, e uma discussão idiota, inclusive. Eu discuti com a pessoa acabou falando também, e eu saí dali, e depois que aquela... Porque o nervosismo, essas coisas são normais, faz parte de nós como seres humanos. Mas aí depois que passa o nervoso, você começa a refletir e pensar naquilo que você falou, naquilo que você disse, e eu pensei comigo, eu preciso pedir perdão para essa pessoa. Tive a oportunidade de encontrar com essa pessoa num outro momento, estendi minha mão para aquela pessoa, mesmo pensando que talvez ela pudesse não querer me perdoar, mas isso não cabe a mim, a minha parte é pedir perdão e reconhecer que eu errei. Estendi minha mão e disse, por favor, me perdoe por aquele dia. A pessoa olhou e disse, que dia? Aí eu falei aquilo que aconteceu assim, assim. E a pessoa disse para mim, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Uma coisa interessante na vida do ser humano, isso até está escrito na Bíblia, né? Vença o mal com o bem. Não existe ninguém que tolera. Sabe, ninguém vai conseguir vindo com uma arma e você com uma flor, a pessoa será desarmada. Vença sempre as discussões da sua vida com o bem, não com o mal. Não entre na jogada, porque as discussões não levarão a lugar nenhum. Você perderá bons amigos, você perderá o convívio da família, você perderá as oportunidades, você perderá sua própria vida. Em discussões, em falta de perdão, em falta de reconhecimento, em falta de, às vezes, reconhecer que o erro é seu. É seu. Às vezes você fica pensando que a pessoa tem que vir pedir perdão para você. Foi ele que fez, eu não fiz nada. Tome a posição você mesmo. E eu acho que uma das coisas mais tristes é perder o convívio das pessoas que amamos por orgulho, por dizer, eu não peço, se quiser nem pedir. Será que vale a pena? Eu costumo usar muito esse exemplo. Será que depois, na beira do caixão, olhando para a pessoa deitada ali, o que passará pela cabeça? Poderia ter pedido perdão? Poderia ter procurado, mas não deu tempo? Alguém diz, eu não tive tempo de procurar essa pessoa, estava muito ocupado. O tempo quem faz é você. Você recebe todos os dias um depósito de 24 horas. Administre ele. Cuidado. Cuidado com suas razões. Às vezes as nossas razões fazem a gente perder as nossas oportunidades. Às vezes você acha que você tem tanta razão e a sua razão está te levando a lugar nenhum. Mas eu tenho razão, não foi eu que fiz, eu não sei o quê. Deixa as razões de lado. O amor é mais importante que a razão. É muito melhor ter paz do que ter razão. É muito melhor, às vezes, reconhecer o erro da pessoa também. Essa pessoa errou, ela também tem direito como você também tem. Somos seres humanos iguais, temos os direitos e os deveres iguais. As pessoas que errarem com você, você também errará com outras, e assim é o ciclo da vida. Aprenda a perdoar e você será perdoado. Aprenda a amar e você será amado. Isso é recíproco. Essa reciprocidade, ela acontece sempre. Quando você dá, você recebe. Quando você estende a mão, uma mão será estendida a você. Não negue isso. Não negue isso a você mesmo. Não compensa dormir à noite com a cabeça pesada e com o coração apertado. A paz que dissipa toda a angústia não tem preço e não se compra, se conquista. E essa conquista é diária. Conquiste essa paz dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, com seus amigos. Promova sempre a paz. Mesmo que você perca a sua razão, mas tenha paz. Às vezes,
Aqueles que te humilham hoje, que talvez dizem, como disse no começo do que estava dizendo, aqueles que não têm às vezes um tipo de pensamento e não pensa no que fala e às vezes fala sem pensar e magoa, amanhã será e poderá se arrepender do que falou, mas não para ser humilhado, para ter que com a mesma boca que disse que você não poderia, que você não conseguiria, que você não seria ninguém, teria que dizer com a mesma boca, quem diria? E vai ter que elogiar você. Às vezes onde você trabalha você foi humilhado, às vezes na sua família você foi humilhado, às vezes no meio da sua família você não é aquela pessoa de expressão, aquela pessoa onde as pessoas olham e tem você como aquele fulano de tal, ou isso ou aquilo. Não se preocupe, seja você para você mesmo. As outras pessoas saberão que você é você quando você souber que você é você. E você seja você para você e não para as outras pessoas. A conquista vem quando você passar a entender que você é você e o valor que você tem é seu. Então comece a se valorizar. Tenha um ótimo dia. Esse dia seja especial na sua vida. Perdoe e seja perdoado. 2 minutos para as 9. Aquele abraço e um bom dia. 951 95